Boa noite, muito bom estarmos aqui. Quero dizer que é um privilégio estar aqui na Igreja do Ouro Branco. Meu nome é Flávio. Eu vim aqui uma única vez, já tem mais de anos que eu vim aqui. E é um privilégio mesmo, né? Abrir a palavra de Deus e poder ser usado por Ele, né? O Espírito Santo, Ele habita em nós. Deus, Ele fez uma promessa que o Espírito Santo ia descer e habitar em nós. Em nós. Depois do pecado, né, veio essa promessa, aonde Jesus Cristo ia morrer e depois ia ressuscitar e depois ia deixar um consolador, um guiador que nos guia pelo caminho da verdade. Eu quero te convidar essa noite, e você que também está na internet, não é isso? Quero convidar você nessa noite a orar comigo, vocês daqui da igreja e o pessoal da internet também. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor insiste em nos salvar, insiste todos os dias, nos perdoa, nos purifica, nos santifica, que o propósito que o Senhor tem para nós é salvação de nós e através de nós. Que o Senhor venha abençoar essa igreja, todas as pessoas que vieram, as pessoas que não vieram, as pessoas que estão assistindo nós agora, as que irão assistir, que o Senhor derrame bênção através dessa ministração, que através do seu Santo Espírito, pessoas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da nossa mensagem de hoje é assolador ou abençoador. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 7, verso 58. Atos dos Apóstolos é onde vamos estudar essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 58. Muito bem. Amém? Diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 58. Quando a gente abre o livro Atos dos Apóstolos, você vai ver que não é só Atos dos Apóstolos, porém é Atos do Espírito Santo na vida de pessoas, como eu e você, pessoas separadas para um propósito. Então, eu tenho uma pergunta para fazer nessa noite para você. Você quer que o Espírito Santo esteja na sua vida igual esteve na vida dos apóstolos? Você quer refletir o Espírito Santo na sua vida? Eu quero refletir o Espírito Santo na minha vida. Então, é Atos dos Apóstolos, mas quando você começa a ler o livro, você vai ver que é muito mais do que humano. É o Espírito Santo ali na vida daqueles humanos. Então, eles refletem não apenas ações humanas, mas ação de um Deus na vida dessas pessoas. Então, quem quer receber o Espírito Santo nessa noite, levanta a mão. Amém? Louvado seja Deus. A segunda parte aqui, nós vamos ver sobre o que você quer ser. Você quer ser um assolador ou um abençoador? Você quer ser um assolador ou um abençoador? Porque o que vamos falar aqui hoje é sobre a história de Paulo. E Paulo, ele teve duas versões na vida dele. Ele era um assolador, um perseguidor, e depois ele se tornou um abençoador. Você quer ser abençoador nessa noite? Quer que o Espírito Santo faça você ser um abençoador de vidas? Ele está aqui e vai fazer isso por você. Amém? Verso 58 diz o seguinte: e expulsando da cidade, apedrejaram as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa noite vamos falar sobre assolador ou um abençoador. Você quer ser um assolador ou um abençoador? Então, os estudiosos falam que Paulo, ele era um pouco pequeno, um pouco ruivo, meio narigudo, tinha uma expressão de paz,
Diz que quando olhava para ele, tinha uma expressão de paz. Algo mais interessante, né, sobre quem ele era um judeu zeloso, ele foi instruído por Gamaliel, e ele era um jovem inteligente. Ele falava 4 idiomas. Fala que ele falava o hebraico de berço, ele falava aramaico por tradição, ele falava grego, uma língua comum na época, né, nas praças da cidade, e ele também falava latim. Paulo era inteligente ou não? Era muito inteligente. Era um homem muito inteligente, né? Quando nós vamos olhar para nós, né, muitas das vezes a gente fica assassinando o português, né? Falando tantas coisas erradas. Então, Paulo era um homem muito inteligente, né? Agora, você percebe que o que lemos no verso 58 diz o seguinte, vou ler mais uma vez. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse homem era um homem inteligente, mas pessoas estavam apedrejando Estevão e ele estava ali olhando. Ele era um homem inteligente, então ele simplesmente observava a cena. As pessoas estavam apedrejando um homem ali na frente dele e ele simplesmente estava observando. Pedradas. Você já reparou que as pedradas ela nunca servem para melhorar a vida de ninguém? Já reparou que as nossas pedradas não melhoram a vida de ninguém? Ela não faz ninguém melhor. As suas pedradas não faz ninguém melhor com as suas pedradas. As pedradas que tacamos, muitas das vezes nas pessoas. Quero dizer para você nessa noite, e você da internet também, que ninguém precisa das suas pedradas para ficar melhor. Você nunca viu uma pessoa sendo apedrejada depois ela ficar melhor na vida. Ninguém precisa das suas pedras. Ali, Paulo estava apedrejando, consentia nas pedradas que davam em Estevão. Nós temos uma dificuldade enorme, irmãos, de abençoar pessoas, porém, de apedrejar, somos fáceis demais. Não é não, irmão Carlos? Bem fácil de apedrejar pessoas. É ou não é? Com certeza. Então, nós precisamos chegar em um denominador comum. Nós precisamos chegar num denominador comum. O que eu quero exercer na vida das pessoas? Eu quero ser um assolador de pessoas ou eu quero ser um abençoador de pessoas? O que você quer nessa noite? Você quer ser um assolador ou quer ser um abençoador? Eu quero ser um abençoador. Eu não quero ser um assolador de pessoas. Tem muitas pessoas que preferem machucar. Tem muitas pessoas que preferem ferir, ao invés de estar amando, ao invés de estar abençoando. As pessoas estão se tornando assoladoras de pessoas. Assoladoras. Então, as pessoas estão, digamos assim, é muito mais fácil pegar, fechar a mão e tacar uma pedra do que abrir os braços e amar. É isso que está acontecendo. Só que as pedradas não edificam vidas. Você já atacou pedra em alguém e edificou a vida dessa pessoa? Nunca. Nunca. Eu e você nunca tacamos pedra em alguém e depois essa pessoa foi edificada. Então devemos amar e devemos ser um abençoador em vez de ser um assolador. Aí vocês podem dizer, mas essa mensagem hoje então vai transformar muita vida. Talvez não. Porque talvez os apedrejadores ainda vão continuar apedrejando pessoas, mesmo depois dessa mensagem. É possível. É possível que pessoas ainda vão continuar apedrejando. Os apedrejadores vão continuar existindo. Essa é a verdade. Agora as pedradas é tipo assim, a gente é sal da terra e luz do mundo. Você só recebe pedrada quando você está fazendo alguma coisa. Quando você está exercendo alguma coisa. Você já viu um pé de mangueira, né, tomar pedrada? Se não tiver manga? Se não produzir um fruto? Você já viu o inseto correr para a luz se não tiver acesa? Se a luz não estiver acesa, como é que vai ter inseto nessa luz? As pessoas recebem pedradas, as pessoas recebem, digamos assim, críticas, porque estão fazendo alguma coisa. Ninguém parado recebe crítica e é apedrejado.
Um pé de manga, de mangueira, se não produzir fruto, ele não é apedrejado. Só taca pedra aonde tem gente em movimento, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Em Atos capítulo 7, verso 58, muito bem. Aqui diz o seguinte, Atos capítulo 8, verso 1, que diz o seguinte, Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. A gente viu que Saulo era muito inteligente. Você se depara com uma pessoa inteligente? Eu acredito que eu sou inteligente. Eu acredito que você também acha que você é uma pessoa inteligente. Porém, se somos inteligentes, vamos ficar atacando pedra em pessoas? Vamos consentir nisso? É isso que vamos fazer? Então, nós devemos estar preparados. Você não vê Estevão aqui incomodado. Nos versos depois, você vai ver Estevão dizendo assim, eu entrego o meu espírito. E não amaldiçoo essas pessoas. Quando você for atacado, quando você for apedrejado, o que você tem que fazer? Porque essa é a lei da vida. Nós somos apedrejados todo o tempo. Você tem que resistir firme e abençoar essa pessoa. Estevão abençoou, falou bem assim, eu entrego o meu espírito. Mas não amaldiçoou. Ele não amaldiçoou Saulo, que na época era Saulo, e depois se tornou Paulo. Em vez de nós ficarmos reclamando das pedradas que tomamos, nós deveríamos o quê? Abençoar essas pessoas. Em vez de ficar reclamando, nós não deveríamos devolver pedradas. E muitas das vezes é isso que a gente faz. Nós devolvemos a pedrada. Manda a pedrada para mim e eu devolvo a pedrada maior ainda. É isso que fazemos. Então, se você se posicionou essa noite, ou o dia que você entregou a vida a Cristo, ou você está se posicionando essa noite ao lado de Cristo, vai vir pedradas para você. Vai vir pedradas para você. Pessoas vão te apedrejar. O que você tem que fazer? O inferno vai se mover para atacar você. Mas você tem que resistir, porque você está ao lado de Deus, ao lado do Todo-Poderoso. Então, não há pedrada que possa te abalar. Não é pedrada que possa te abalar. Então, que venha a pedrada que vier. Você tem que permanecer firme ao lado de Jesus. Amém? Então, Saulo era muito inteligente e você também é. Então, não vamos fazer dessa maneira. Não vamos devolver as pedras que recebemos. As pedradas. Então, nós estamos vivendo hoje, irmãos, numa realidade muito triste, onde os lares se tornaram palco de pedradas, de apedrejamentos. Nós vivemos hoje onde a igreja, a comissão da igreja virou palco de apedrejamento, onde tacam pedra, um taca pedra no outro. Os lares são um terrível, digamos assim, campeonato, onde você respira, você leva uma pedrada. Aonde você não pode dar uma opinião, que você leva uma pedrada. É isso que está virando. Competição, pedradas dentro dos nossos lares. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas não acham o seu lar legal. Não tem nem vontade de voltar para casa. Por quê? Porque lá se tornou um palco de apedrejamento. Palco de apedrejamento. As pessoas não querem nem voltar do trabalho para casa. Porque o seu lar se tornou um lar de apedrejamento. De apedrejamento. Você se sente num ambiente onde tem opressão, num ambiente pesado. Alguém de vocês já se sentirá assim? Talvez não depois que conheceu Cristo, ou até depois que conheceu. Então tem algo errado, tem algo errado. A sua vida tem sido assim, mesmo depois que você conheceu Cristo? A sua vida tem sido dessa maneira? A gente vê hoje, nós vemos as redes sociais. Eu vejo tanta coisa nas redes sociais que eu quero tacar pedradas. Essa é a minha natureza. Tacar pedradas. Eu fico doido para digitar. Tacar pedrada nas pessoas. Nós vemos hoje pedradas para todos os lugares. Todos os lugares. Então, quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem te entregou o ministério do apedrejamento? Foi Deus? Você está tacando pedra nas pessoas em nome de Deus? Em nome de Jesus Cristo? Está apedrejando pessoas em nome do Evangelho? É isso que você está fazendo?
Foi Deus que mandou você tacar pedra nas outras pessoas? Deus que mandou você apedrejar? Foi isso? Você atacou pedras em pessoas em nome do Evangelho, em nome de Jesus? Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmãos? Não está na Bíblia. A sua missão não é tacar pedra em ninguém. Não é tacar pedra em ninguém. A sua missão é amar. É confortar. Nós deveríamos fechar nossas mãos e abrir os nossos braços. Essa deve ser a nossa missão. E assim seremos, sal da terra e luz do mundo. Então, hoje o lar se tornou um lar de apedrejamento. Talvez eu fale para você que você já viveu num lar que foi muito apedrejado. Talvez você venha de um lar onde você só recebia pedradas. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida, nem para você receber e nem para você tacar pedra em ninguém. Então, pessoas têm sido agredidas. Talvez você que esteja nos assistindo, você já foi apedrejado? Você já foi apedrejado, agredido? Pai agredindo filho, filho agredindo pai, esposa agredindo esposa, tacando pedra. Não é verdade? Muitas pessoas machucadas, feridas. Muitas pessoas estão querendo voltar para a igreja. Tem muitas pessoas querendo voltar para esse lugar, para esse templo, congregar. Porém, foi muito machucada aqui. Um lugar que deveria nos acolher, dar amor, mas receberam só o quê? Pedradas. Pedradas e mais pedradas. E hoje acabam dizendo assim, não, é melhor não ir lá. Porque será que se alguém recebeu pedradas em nome do Evangelho? Quem foi que deu o ministério do apedrejamento? Quem foi? Em João 13, verso 35, diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós devemos amar. Essa é a nossa missão. Deus deu o ministério para a gente amar. Então você não é conhecido pelas pedras que você carrega, mas pelo amor que liberta as pessoas. É por isso que você é conhecido como cristão. Se você é discípulo de Jesus, você tem que largar as pedras do chão, hoje, nessa noite. Se você é discípulo de Jesus, largue suas pedras. Deixe suas pedras no chão e abra seu coração, abra seus braços para abraçar pessoas, para amar pessoas. Não é uma disputa. A igreja não é um lugar de apedrejamento. O seu lar não é lugar de apedrejamento. É um lugar de amor e é um lugar de amar. Não é para nós apedrejar. Deus tem um recado para você. Aonde nós fomos machucados e onde você foi machucado, é aonde Deus vai usar você. Se você foi machucado na sua família, Deus vai usar você na sua família. Se você foi machucado no seu trabalho, Deus vai usar você no seu trabalho. Se você foi machucado na igreja, Deus vai usar você aqui, na igreja. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Quer usar a mim, quer usar você. Então, muitas pessoas dizem que crê na volta de Jesus, que Jesus Cristo está voltando, aleluia, amém, Jesus Cristo está voltando, está à porta, estamos vivendo o tempo do fim, mas a família dela está se perdendo. O filho está se perdendo, a mãe está se perdendo, o pai, o tio, enfim, está se perdendo. E aqui fala que Saulo consentia na morte de Estevão. O que é consentir? É não fazer nada, é apoiar. Omitir. Não, irmão Carlos? É omitir. Você está consentindo na morte de pessoas. Pessoas estão morrendo. Porque tem um apedrejador ativo e tem um apedrejador o quê? Passivo. O apedrejador que vê as pessoas sendo apedrejadas e não faz nada. Nós devemos ser o quê? Abençoadores. Se mova, mas não para apedrejar. Não fique quieto. Sua família está morrendo. Você já acha que não tem mais jeito para seu pai, para sua mãe? Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Está consentindo na morte de pessoas.
da sua família, aquele irmão. Não, aquele irmão não vou nem chamar para ir na igreja, não, porque ali, não, ali já era. Está consentindo na morte de pessoas. Tem uma história, irmãos, de uma guerra lá na Ucrânia. E isso aí foi um tempo mais atrás que estava acontecendo a guerra. E aí disse que um homem, ele tinha 4 carros. E nesses 4 carros que ele tinha, ele precisou fugir, mas ele deixou 3 abastecidos. Para caso alguém chegasse, encontrar esses carros, conseguisse fugir também. Esse homem, ele deixou um outro rapaz correndo também da guerra, fugindo da guerra, encontrou esse carro e fugiu. E quando esse rapaz fugiu, depois ele ficou incomodado, querendo saber quem tinha deixado aquele carro abastecido com a chave na ignição. E aí ele pegou e foi fuçando ali no carro, achou um papel onde tinha um número, ele ligou, e aí ele falando com o rapaz, eu peguei o carro, tive que fugir e tal, e agradecido, né? E falando que estava com o carro. Por que esse homem deixou esse carro, irmãos? Porque ele não consentia na morte de pessoas. Ele entendeu. Ele abasteceu os carros e deixou lá para pessoas serem salvas. Eu espero que você, nessa noite, não consinta nas mortes de pessoas. Queira salvar. É uma vida, é uma alma. Então, não fique esperando as coisas piorarem. Porque muitas das vezes a gente fica dormindo e aí o que é que acontece? Aí o casamento começa a acabar. Aí o filho começa a se perder e ir muito mais distante do que já está. E você está consentindo. Não espere isso. Não espere isso. Quero dizer nessa noite que eu, Flávio, eu não consinto na morte de pessoas. Toda oportunidade eu vejo que é para salvação. Toda oportunidade. Às vezes eu fico triste, porque é tantos estudos, irmão, que temos que passar. E quando vai ver, muitas pessoas não querem passar estudo. Consinte na morte das pessoas, obrigações, correria. É claro que temos nossos afazeres, mas eu fico triste. De verdade. E quando vai ver, minha semana está muito corrida, mas Deus revigora, nos dá força. É uma alma, é uma pessoa. Tenho que salvar. Está querendo? Vou lá. Você guiado pelo Espírito Santo. Você usado por Deus. Tem coisa melhor nessa vida do que ser usado por Deus? O irmão Ivan fala, André. O irmão Ivan fala que nossa mente a igreja, primeiramente, ele tem que habitar na nossa mente, segundamente, no nosso lar, e terceira é onde nossos pés pisar. Eu gosto dessa fala do irmão Ivan, que é isso mesmo. A igreja tem que habitar, Jesus Cristo tem que habitar na nossa mente, depois na nossa família e depois onde nossos pés pisar. É isso que é a igreja. Então, você está consentindo na morte das pessoas? Está consentindo? Porque você pode ver que Saulo ele tinha 2 lados. Ele tinha um lado sombrio, que era Saulo, e mais depois ele teve um lado bom, que se tornou Paulo. Você e eu temos um lado sombrio e um lado bom. Mas qual lado que você está exercendo? Você está exercendo o lado sombrio ou o lado de luz? É isso que você está fazendo? Qual que você está fazendo? Quando o Saulo teve um encontro com Cristo, lá em 1 Timóteo, vai dizer o seguinte, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz bem assim, eu sou o maior dos pecadores. Quando ele teve um encontro com Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte, ele falou, eu sou o maior dos pecadores. Ellen White, a profetisa Ellen White, diz o seguinte, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós sentimos pecadores. Você já se sentiu bonzão na vida? Já se sentiu melhor do que o seu irmão? Já se sentiu melhor do que as pessoas ao seu redor? Quanto mais nós estamos perto de Cristo, mais nós nos sentimos pecadores. E eu não estou falando aqui que muitas vezes pode vir pessoas e até falar bem assim, eu me acho o maior dos pecadores, para amenizar, né? Mas às vezes a pessoa nem se acha. É porque é bonito falar, né? É bonito falar, né? Eu sou o maior dos pecadores. Mas às vezes a pessoa nem se acha que é o maior dos pecadores. Porque é tão difícil.
O pastor Kleber, eu não sei se vocês lembram. Lembra do pastor Kleber? Que era do distrito daqui também? Não, né? Pastor Kleber, ele fazia muito momentos a sós, né? Pastor Kleber, ele chegou para mim e contou uma história. Ele falou: Flávio, imagine que você está num caminho de terra, e é uma estrada de terra, e você está todo de branco, e aí passa um carro e joga lama em você, e você está no escuro. E passa outro carro e joga lama em você. E aí você vê uma luz num poste bem longe, e você vai andando, e passa outro carro e joga lama em você. E você está com a roupa toda branca. Mas quando você vai chegando na luz, e a luz representava Jesus, você vai vendo que você está todo cheio de lama. Ele falou: é assim a caminhada com Cristo. Você olha para você e você vê que você está todo cheio de lama. Quanto mais você se aproximar de Cristo, você vai olhar para você. Se você ficar olhando para os outros, você vê só o outro. Você não vê você. Você tem que olhar para você. Então, Saulo teve um encontro extraordinário com Jesus. E quando ele era fariseu, ele se achava inocente. Ele se achava bom. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Saulo era um fariseu zeloso, considerado como um fariseu zeloso. Então, quando ele encontra com Jesus, ele declara que ele era o maior dos pecadores. Então, Ellen White diz o seguinte: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos sentimos pecadores. Você se sente pecador nessa noite? Se sente pecador nessa noite? Ou se sente já que está bom? Se sente já bom? Eu já me senti muitas vezes o bonzão. E olhava para os outros e olhava bem assim: esse aí é um pecador. Porque eu estava longe de Jesus. Mas quando eu me aproximei de Jesus, aí mudou. Aí eu falei bem assim: quem é mais pecador sou eu mesmo. A gente começa a ver quem somos nós. Então, Saulo, ele tinha esse lado sombrio. E você pode fazer esse termômetro nessa noite. No capítulo 8, verso 3, diz o seguinte, acompanhe comigo, capítulo 8, verso 3, no livro de Atos. Vocês estão no livro de Atos? Livro de Atos, capítulo 8, verso 3, diz o seguinte: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava eles na prisão. Era isso que Saulo fazia. Sabe por que Saulo era um assolador de igreja? Saulo era um assolador de igreja porque ele era muito zeloso. Saulo era muito zeloso. Ele tinha um zelo muito frenético. Você já viu isso acontecendo? Está vendo isso acontecendo na nossa igreja? Tem visto isso acontecendo nesse tempo agora? Pessoas zelosas, com zelo extraordinário, que mata e persegue. Você está vendo o desequilíbrio, irmãos, onde tem pessoas que são, digamos assim, relaxadas e afasta pessoas, e tem também pessoas que estão zelosas, aonde mata e persegue. Em nome de Jesus. Tem visto isso acontecer? Nesse tempo, ou você se torna um liberal, irresponsável, ou você se torna um zeloso, aonde mata e persegue pessoas, e apedreja pessoas, e espanta as pessoas. Devemos ter equilíbrio. Saulo era zeloso, porém ele estava enganado. Ele estava enganado. Eu já tive enganado. Eu já apedrejei pessoas. Será que você já apedrejou pessoas também? Será que você também já esteve sinceramente enganado? Não estou falando que ninguém é sincero. Estou falando que existem pessoas sinceras. Não estou falando da sua sinceridade. Porque Saulo era sincero, porém estava enganado. Enganado. Jesus Cristo era zeloso, mas não era igual Saulo. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo era zeloso, mas era um zeloso que não destruía. Não era um zeloso que afastava, era um zeloso que acolhia. Esse era Jesus. Então, nessa noite, eu quero te convidar a ser um zeloso, mas como Jesus e como Paulo, que depois ele ficou um zeloso, mas um zeloso diferente.
um abençoador de vidas e não assolador de vidas. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Tem pessoas que estão afastadas daqui da igreja por causa do zelo frenético de alguns. Essa é a verdade. Se espanta com o desequilíbrio, o liberalismo de alguns, e também se espanta com, digamos assim, o zelo de alguns também. E acabam saindo. O que mais afasta? Cadê o equilíbrio? Pessoas que parecem advogado da verdade. Quando vê um ancião vindo, já fica com medo. Quando vê o pastor vindo, fica com medo. Quando vê o pai vindo, pessoas dentro de casa também. Deus não te chamou para isso. Deus não chamou você para machucar pessoas. Não chamou você para machucar pessoa. Você já machucou alguém? Já ficou ferido? Né? Deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, meus irmãos. Sal da terra e luz do mundo. E tem muitas pessoas satisfeitas com o pecado. Tem uma frase que diz o seguinte, ó. Billy Graham falou o seguinte, ó. O maior fracasso é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. Pessoas que estão com a vida errada também acham que estão... tudo bem, estou avançando. Esse é o maior engano de um cristão. Quando estamos em pecado, digamos assim, se tornamos um pecador satisfeito. Saulo era um pecador satisfeito. Então, é a maior mentira de Satanás. É a maior mentira de Satanás. Então, quero perguntar para você nessa noite. Tem alguém machucado nessa noite? Alguém feriu você? Ou você feriu alguém? Alguém feriu você? Deus tem um chamado para você, irmãos. Eu quero terminar essa noite com uma história real. Eu vivi num lar, e mês que vem eu completo 5 anos de batizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E eu entreguei minha vida através do batismo, da confissão do batismo, e depois eu vi que teria que entregar ela todos os dias, né? Da minha vida. O batismo do Espírito Santo é diário. E aí, eu vivi num lar onde meu pai alcoólatra, a minha mãe era ex-adventista, conhecedora da verdade, mas infelizmente ela seguiu outros caminhos. E minha mãe não gostava de bebida. E quando eu chegava em casa, meu pai estava bêbado, minha mãe brigava com ele e era pedra para todo lado. Tacava pedra no meu pai, tacava pedra em mim. Meu lar não era legal. Eu posso dizer que o meu lar não era nem chamado um lar. Era um inferno. Era isso que era meu lar. E minha mãe, sabe aquela... Quando eu ia chegando em casa e eu via que meu pai estava bêbado, eu falava, eu vou voltar. Eu vou embora daqui. Eu vou sair daqui. Já aconteceu isso com você? Seu lar, quando você era na infância, era assim? Você está vivendo dessa maneira hoje? Pedradas. A minha mãe, depois que eu entreguei minha vida a Cristo, tenho sempre tentado dar um bom testemunho, para que ela um dia entre num tanque batismal e confesse que Jesus Cristo é seu Salvador, entregue a sua vida, né, para que Ele faça o mais na sua vida, para que Ele, com a sua graça, transforme-a. Coração duro. Até hoje ela distribui pedras. Até hoje. Pedradas. Nunca melhorou a vida de ninguém. Nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. E quando olho hoje, meu pai ainda é alcoólatra. Mas eu não consinto na morte do meu pai. Não consinto na morte da minha mãe. Eu quero ser um abençoador na vida deles. Mesmo que eu não veja, e mesmo que você esteja tentando também, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, não desista. Continue orando. Porque um dia, quem sabe, eu não venho aqui com o testemunho dela. Eu digo assim, minha mãe entregou a vida a Jesus. E hoje ela não taca mais pedra em ninguém, inclusive em mim.
eu quero que o meu lar seja um lar de bênção e quero que o seu lar seja um lar de bênção. A profetisa Ellen White fala que o lar deve ser o lugar mais feliz aonde queremos estar. O lugar mais feliz da terra tem que ser o seu lar. A pior coisa que tem é nós chegarmos no lar e não ter vontade nem de entrar na casa. Essa é a pior coisa. Se você foi ferido, se você está ferido, quero dizer para você nessa noite, tem cura para você. Jesus Cristo cura, salva e liberta. Basta a gente fazer o que Ele pede. Porque toda vez que a gente tacar a pedra em alguém, e isso é possível todos os dias, o que você tem que fazer? Isso tem no 3º, 4º estudo bíblico. Arrependimento e confissão. Se arrependa, se confesse, peça perdão. Pronto, vai estar tudo resolvido. Jesus Cristo vai te dar mais uma oportunidade, te dar um coração novo e vai te fazer uma nova pessoa. Mais um dia de vitória. Amém? Jesus Cristo está voltando, irmãos. Amém? Jesus Cristo está voltando. Eu creio. Eu quero ser um abençoador e não um assolador de pessoas. Amém? O Sávio vai cantar um louvor agora no final, aonde fala que um dia não teremos mais tristeza, não teremos mais feridas, não teremos mais pedradas, nem para atacar e nem para receber. Amém? Ele vai cantar agora um lugar que queremos estar. Meu lugar é o lugar que nós queremos estar. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará e lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança
Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a orar. Eu não sei se tem alguém aqui que esteve afastado da igreja e está retornando para a igreja. Eu não sei se você da internet está afastado, esteve afastado ou ainda vai ver esse sermão e está afastado. Quero dizer para vocês, a igreja não taca pedra em ninguém. Deus não taca pedra em ninguém. Pessoas equivocadas tacam pedra em pessoas. A igreja, ela não faz isso. Muitas pessoas dizem que a igreja magoaram elas. Esse não é o papel da igreja. A igreja sempre vai nos acolher. Pessoas, sim, podem nos apedrejar, mas a igreja não. A igreja continua do mesmo jeito. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, pelo ensino, pelo mover do Seu Santo Espírito em nossa vida, a fazer nós refletirmos nas nossas ações. Que o Senhor venha continuar conosco, Pai, ao sair desse templo, ao desligar essas luzes, esse som. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos guiando com Seu bondoso e poderoso Espírito Santo. Que possamos seguir firme nessa caminhada, avançando de glória em glória, lendo a Sua palavra até ser dia perfeito. Fique conosco, fique com todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós agradecemos o nosso irmão Flávio. Ele estará à porta para se despedir de cada um dos irmãos. E que o Espírito Santo, o qual trouxe você aqui essa noite, possa continuar lhe abençoando para que você possa abençoar outras pessoas. A vocês que nos acompanham através das redes sociais, que Deus abençoe e que você também possa ser um abençoador e um instrumento de Deus para salvar as pessoas em nome de Jesus. Amém. Tem o sangue que vem